Beleza, então vamos lá. Então a gente vai continuar falando a respeito de MMQ. Todo mundo lembra o que diabo é MMQ? Método mínimo quadrado. Métodos mínimos quadrados, né? Pronto. Então, o nome está aí, né? E o conceito? Basicamente, a gente dava aqui uma série de pontos para vocês, fazer uns pontinhos maiores para vocês enxergarem, e a gente pedia para você achar uma curva que melhor se ajustasse a esse conjunto de pontos. Até agora, a gente só viu um tipo de curva, que era uma reta, né? Então, até agora, a gente só descobriu qual era a reta que melhor se aproximava. Nesse caso aqui, talvez fosse algo assim, né? Está aqui a reta que melhor aproxima o nosso conjunto de pontos. Mas, se você prestar atenção aí na sua figura, você nota que, muito provavelmente, uma reta não seria a melhor opção para aproximar esse conjunto de pontos. A gente consegue ver que, provavelmente, uma parábola, né? Alguma coisa assim, seria, talvez, uma opção um pouco melhor, certo? Aí, bem, aproveito para dizer aqui, no caso do método dos mínimos quadrados, o que ele faz é, uma vez que você tenha decidido qual é o tipo de curva que você quer, ele vai e acha melhor. Mas, em momento nenhum, ele opina sobre o tipo de curva, certo? Então, a gente já viu uma reta, vamos falar agora de outros tipos de curva, mas quem tem que escolher o tipo de curva, quem tem que dizer qual é o tipo de função que você vai utilizar, é você, certo? Cabe ao utilizador, o engenheiro, dizer, né, rapaz, esse experimento que eu fiz aqui, eu sei a modelagem dele, eu sei que o tipo de curva gerado aqui é uma curva com esse formato, né? Então, é uma curva quadrática, é uma curva que envolve exponencial e um cosseno, seja lá o que for, e cabe a você dizer para o MMQ qual é o tipo de curva. Então, você vai especificar a sua função e ele vai achar a melhor, né, dentro daquele que você falou, a melhor possível. Então, se nesse exemplo aqui, vamos supor que esses dados coletados foi um objeto que você jogou para cima, né, e coletou aqui os dados. Então, ele é um movimento parabólico, né, um objeto lançado aqui na gravidade, né, aceleração constante, ele gera uma parábola. Se você disser para mim que achar uma reta, ele acha a melhor reta possível e pronto. E, obviamente, estará errado, né? Então, cabe a você dizer qual é o tipo de curva. Então, o que a gente vai ver aqui agora a gente já havia falado que a gente ia achar curvas com esse jeitão aqui, só que a gente se resumiu a achar uma reta, né? Então, vocês lembram aí, o tipo de curva que a gente falou era f de x é igual a 0, g0 de x, mais a1, g1 de x, né, e por aí vai. E o que a gente fez foi dizer que a nossa função g0 de x era a função constante 1, e a nossa função g1 de x era o próprio x. E aí a gente achou y é igual a 0 mais a1x. Achou a nossa reta, certo? O que a gente vai ver na aula de hoje é se você disser que g0 é igual a tangente de x e disser que g1 é igual a x ao quadrado. Certo? Então, como é que vai ficar a nossa função? Vai ficar a0 vezes tangente de x mais a1 x ao quadrado. E você vai achar qual é a função com esse jeitão, né? Qual é o a0 e qual é o a1, que faz com que uma função com esse formato melhor se ajuste, estou dando uma, posso não, melhor se ajuste ao conjunto de pontos que você está trabalhando, certo? Então, mais uma vez, né? Como é que a gente adivinha, né, que o G0 é tangente e que o G1 é x ao quadrado? O método dos mínimos quadrados não tem absolutamente nada a dizer a respeito disso. Cabe a você, né? No exemplo lá do Gauss, quando ele inventou, ele sabia que o planeta lá, né? O planeta não, o Ceres, ele obedecia às leis de Kepler, né? Então, tinha um movimento elíptico. Então, ele sabia exatamente qual era o tipo de curva, né? E usou aquele modelo que ele tinha para poder achar a melhor curva, né? Se ele não soubesse física, né? Não soubesse astronomia lá, né? Não soubesse qual era a fórmula que descreve o movimento planetário, ele não ia conseguir bolar o método dele.
Então, em geral, você tem duas opções para descobrir essas suas funções. A primeira é você olhar os pontos, né? Você olha assim, né? E diz, rapaz, isso aqui parece uma parábola, né? Ou, vamos supor, se os pontos forem assim, né? Isso parece uma senoide, né? Alguma coisa do estilo. É a primeira opção, não muito legal. E a segunda é você realmente olhar o modelo físico, né? Você dá uma sacada no modelo do seu experimento, né? Então, eu sei que eu estou fazendo determinado experimento, eu sei qual é a fórmula, né? O modelo físico que gera, que rege esse experimento, e baseado nele, eu vou escolher essas minhas funções. Beleza, pessoal? Mais uma vez, a nossa aula não é sobre modelagem, né? A gente sempre dá para vocês quais são as funções G aqui, né? Aí, quando você for ser engenheiro, você vai ter que descobrir você mesmo, né? Então, essas funções G de I, elas podem ser mais cabeludas que você imaginar. Não precisa ser nada fácil, nem linear. Pode ter tangente, pode ter seno hiperbólico, pode ser o que você quiser, certo? A única obrigação é que essas constantes que você vai achar, o A0, o A1, eles estejam multiplicando a sua função, certo? Ou seja, dentro da sua função não tem nada que você precise descobrir. Então, por exemplo, se for algo do tipo y é igual a cosseno de A0x, aí lascou, certo? Esse aqui a gente não consegue usar MMQ. Por quê? Porque o A0 está aqui dentro, né? Se a gente quisesse usar MMQ, esse A0 tem que estar aqui fora, certo? A gente vai ver na aula que vem o que é que a gente pode tentar fazer para se livrar desse tipo de problema aqui, certo? Mas, em geral... Desenvolve ele como cosseno. Exatamente. A ideia vai ser essa, meu filho. É você tirar esse A0 daqui de dentro, né? Então, se você fizer um arcosseno, o arcosseno passa por lá de cá e fica um A0 vezes X, né? A aula que vem, a gente conversa bastante a respeito disso, né? A gente chama de linearização, certo? Nessa aula de hoje, a gente vai sempre ver esse caso aqui, em que as constantes A0, A1 e assim por diante, em que elas estão multiplicando as suas funções G. Ok? Beleza, pessoal? Então, indo direto para o que interessa, se você fizer exatamente o mesmo procedimento que a gente fez para deduzir a fórmula do MMQ lá para a reta, só que agora você vai usar essas funções G, você derivar em relação a A0 e A1, né? Então, lembrando que quando você deriva quem você quer achar, que é A0, que é A1. Então, veja que G de X nada mais é do que uma constante que está multiplicando o nosso A0, né? Depois que você acha, é o contrário, né? Depois que você acha o A0 é uma constante, é 3, e ele multiplica a função cosseno de X, né? Mas quando você vai derivar isso aqui para deduzir o método, você não deriva em relação a X, você deriva em relação a A0. Então, o G não tem nenhuma derivada dele que apareça no problema, né? O G vem do jeito que está, né? A constante. E, no final das contas, você gera uma matrizona que tem esse formato. Prestem atenção aí, que depois a gente vai praticar para poder, não vou dizer aqui memorizar, né? A prova é online, você pode olhar quando quiser, mas você pegar o jeitão do negócio. Então, na nossa primeira linha, o que você vai fazer é calcular uma série de somatórios da função G0 de x multiplicada por todo mundo, certo? Então, o primeiro elemento vai ser G0 vezes ele mesmo, que dá G0 ao quadrado. O segundo elemento vai ser G0 vezes G1. O terceiro elemento é G0 vezes, vou botar mais um pouquinho aqui, vezes G2. Vamos parar aqui, né? Se tivesse mais, era só você continuar aqui, né? G0 vezes G3, e assim vai. Aqui embaixo vai ser o G1 vezes todo mundo. Então, G1 vezes G0, G1 vezes ele mesmo, G1 ao quadrado, e G1 vezes G2. Nessa mais embaixo ainda, nessa mais embaixo ainda, vai ser G2 vezes todo mundo. G2 vezes G0, G2 vezes G1, e finalmente G2 vezes ela mesma, que é G2 ao quadrado. Tudo isso vezes as constantes que você quer determinar, A0, A1 e A2. Veja que aqui eu fiz um exemplo que você tinha 3 funções G, né? Igual a... E aqui você continua o mesmo esquema que você havia feito aqui, certo? Onde G0 vai estar na primeira linha, somatório de G0, G1 vai estar na segunda linha,
e G2 na segunda, e você multiplica pelos y do lado de cá. Diga lá, Rafael. Professor, por que o subscrito do G só está variando de 0 até 2? Porque nesse exemplo aqui que eu estou fazendo, né, eu poderia até ter botado aqui uns 3 pontinhos, né, mas eu estou fazendo aqui, eu resolvi fazer um exemplo com, vou botar aqui, né, A2, G2, né, então estou fazendo um exemplo só com 3. Se você tiver mais, né, não, professor, estou fazendo aqui que tem 4 funções G, obviamente vai ter uma linha, uma coluna a mais, né, uma incógnita a mais e assim por diante. Então, é só a questão do exemplozinho que eu estou fazendo é o suficiente para vocês pegarem o jeitão da coisa, certo? Beleza? Certo, nesse caso aí é para qualquer função, né? Um caso geral. Né? Isso. Então, depois que você escolher as suas funções G, você pode armar essa matriz, certo? O que é que significa esse somatório de G0? Você pode estar se perguntando, né? Aqui eu não usei uma notação matemática muito pesada para não ficar poluindo. Esse somatório de G0, o que isso significa é o somatório de I igual a 1 até N, ou de 0 até N. Né? Espera que não está aparecendo aí para vocês, não, né? Tá ficando muito embaixo, né? Então, somatório de G0, na verdade, isso é o somatório de I igual a 1 até N de G0 de X de I. Então, ou seja, isso é G0 aplicado ao seu primeiro ponto, x1, mais G0 aplicado ao seu segundo ponto, x2, e assim vai, até dar uma dor, certo? Então, cada vez que você vê um somatório desse, são as funções G aplicadas aos seus pontos. Então, vamos fazer um exemplo aqui para ficar bem claro. Mas já viram que o jeitão da matriz é fácil, né? É sempre isso. Então, vamos mostrar aqui um exemplo para vocês verem exatamente como é que funciona o negócio, ok? Então, vamos para o nosso exemplozinho aqui. Então, ele diz o seguinte: suponha que você tem esses pontos tabelados aí. X, 0, 1, 2 e 3, e Y, 3,18, 3,9, 6,5 e 17,82. Vamos supor que você sabe, aqui vem aquela história que eu já comentei, né? Você sabe aí que a fórmula matemática que gera esses pontos que você coletou no seu experimento é um exponencial vezes uma constante mais uma constante vezes o cosseno, ok? Então, vamos descobrir qual é a função com esse jeitão aqui que melhor se adequa ao nosso conjunto de pontos. Beleza? Tem um x... Isso, Thales. Então, quando a gente botava aqui somatório de G0 vezes Y, na verdade é somatório de G0 de X de I vezes Y de I, né? Onde o I varia de 1 até N, do mesmo jeito, né? Mas se fizer exemplo aqui, vai ficar bem claro, né? O que é que a gente quer. Só que eu não gosto de colocar isso aqui, porque aí fica muito carregado, né? Fica até difícil da gente decorar, né? Entender o formato da nossa matriz. Mas bem, vamos lá. Então, ele está dizendo aqui que a nossa função y, ela é igual a A0 cosseno de x mais A1 elevado a x, certo? E ele deu aqui a nossa tabelinha. X e y. Ele falou que o nosso x era 0, 1, 2 e 3. Falou que o nosso y era 3,18, 3,9, 6,5 e 17,82. Beleza, pessoal? Professor, desculpa, eu me perdi. O senhor inverteu as funções, foi? Eu só fiz reorganizar. Ele falou aqui que era A1 vezes elevado a x, mais A0 vezes cosseno. Tá bom, Eu fui botar na ordem correta, digamos assim, né? Ele estava sacaneando ali. Então, pessoal, antes da gente começar a aplicar aqui o nosso método, deixa eu fazer mais uma vez aquela relação entre o método de MMQ e a solução de um sistema linear sobredeterminado, ou seja, um sistema linear com mais equações do que incógnitas. Se eu tivesse dado só esses dois pontos aqui para vocês, só o primeiro e o segundo, o que é que vocês iam fazer?
para achar essas constantes A0 e A1? Era fácil. Você quer descobrir qual é a função com esse jeitão que passa exatamente por cima desses dois pontos, ok? Portanto, usando só dois pontos, vou até botar assim, né? Usando só dois pontos, vou usar os dois primeiros, a gente teria aqui o nosso y. Vocês querem começar do índice 0 ou do índice 1? Começar do 0. Aqui, dependendo do material, né, o primeiro ponto é índice 0, é índice 1. Então, a gente tem que o nosso y de 0 tem que ser igual ao nosso A0 vezes o cosseno de x0 mais A1 é elevado a x0. Concorda? E, de forma semelhante, o nosso y1 vai ser A0 vezes cosseno de x1 mais A1 é elevado a x1. Tudo que você precisa fazer agora é substituir os valores que foram dados, ok? Então, a gente tem que A0 vezes cosseno de 0 mais A1 vezes E elevado a 0. Tudo isso tem que dar 3,18. E A1 vezes cosseno de 1 mais, desculpe, A0, mais A1 vezes E elevado a 1, isso tem que dar 3,9. Veja aqui, quanto é que é cosseno de 0, pessoal? 1. 1, né? Então, isso aqui é uma constante. Não importa a minha função, né? Quanto é que é elevado a 0? 1 também. Né? Então, mais uma vez, não importa, isso é uma constante. Quanto é cosseno de 1? Sei lá. Se alguém me disser, eu coloco aqui. Eu só sei que é um número, é uma constante, né? Em radiano sempre, né? Então, você vai calcular quanto é cosseno de 1, vai dar aí, né? 0,8, sei lá o que for. E você vai colocar aqui. É um número, é uma constante qualquer. Ok? Quanto é que é elevado a 1? É o E. Isso aqui eu sei, né? 2,17, 18, 28. 2,7, 18. Tá bom. Pronto, obrigado, Joel. 0,54. Então, veja que, no final das contas, a gente tem um sistema muito simples para resolver, né? Sistema sem nenhuma dificuldade. Sistema linear, 2 por 2, você usa aí o método Gauss, ou seja lá o que for, e você consegue resolver esse sistema usando apenas esses dois pontos. Beleza? Qual é o problema? Nesse exemplo aqui, a gente escolheu esses dois primeiros pontos, né? O que é que acontece se eu escolher outros dois pontos? Se eu escolher esse primeiro e esse de cá, vai gerar um outro sistema e vai ter uma outra solução. Ok? A não ser que esses pontos aqui sejam pontos perfeitos, né, que se enquadram sempre em uma mesma equação dessa, né? Então, se o A0 for 1 e o A1 for 2, e você jogar aqui o x0, 1, 2, 3 e der exatamente igual a esses pontos, aí tudo bem. Aí seria o caso de você escolher dois quaisquer, resolver, né? Então, qualquer dois que você escolha vão dar sempre a mesma solução. Só que um experimento que você faz, você mede pontos, ele sempre tem erros. Você nunca vai ter os pontos perfeitos, né? Se alinhando exatamente ao que você queria, certo? Então, se você usar mais de 2 pontos, então, por exemplo, você usar aqui 3 pontos, você tem esse outro aqui, né? Então, A0 vezes cosseno de 2 mais A1 vezes E elevado a 2 igual a 6,5. E agora você já tem 3 equações e apenas 2 incógnitas. E aí é que você chega no sistema sobredeterminado, né? Então, o que fazer para resolver esse sistema? A gente, no caso aqui, não tem só esse, tem até mais outra equação, né? A gente tem 4. O que fazer para resolver esse sistema de forma que a solução satisfaça não todas as equações ao mesmo tempo, mas satisfaça o melhor possível. Certo? Então, toda essa conversa fiada é a mesma coisa que dizer, plotar esses pontos e dizer qual é a função desse tipo que passa o mais próximo possível deles. Entenderam aí a relação, mais uma vez, eu já tinha falado isso na aula passada, né? Entenderam a relação entre uma coisa e outra? Então, toda vez que você tiver tentando resolver qualquer tipo de problema e surgir um sistema sobredeterminado, isso é o método dos mínimos quadrados. Pode ser que não tenha nada a ver com gráfico, com pontos, né, e não sei o que lá, mas chegou no sistema qualquer
em que você tem mais equações do que incógnitas, você pode usar o método dos mínimos quadrados para resolver esse sistema. Beleza? Vamos agora para o que interessa, que é o nosso método genérico. Então, vamos lá. Quem é a minha função G0 aqui, pessoal? É o cosseno, né? Quem é G1 é fácil. É o E elevado a x. Como é que vai ficar a nossa matriz? A nossa matriz vai ser somatório de G0 ao quadrado, somatório de G0, G1, somatório de G1, G0, somatório de G1 ao quadrado, tudo isso vezes as constantes, A0 e A1, que a gente deseja determinar, somatório de G0, Y, somatório de G1, Y. Então, é assim que vai ficar o nosso sistema, certo? Então, para poder preencher o nosso sistema, a gente tem que calcular cada um desses elementozinhos, ok? Então, por exemplo, o que é que a gente quer dizer com somatório de G0 ao quadrado? O nosso somatório de G0 ao quadrado, isso vai ser igual ao somatório de I igual a 0, 0, 1, 2, 3, já tem de 0 a 3 pontos, da nossa função G0, que é cosseno, de x de I. Ou seja, isso é o cosseno de 0, mais o cosseno de 1, mais o cosseno de 2, mais o cosseno de 3. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vai ficar tudo ao quadrado, né, professor? Desculpa, esqueci dos quadrados. Cuidado aqui, mais uma vez, né? É G0 ao quadrado. Cuidado para não interpretar assim, né? Não é assim não, né? Do mesmo jeito que a gente tinha visto lá no caso da reta, né? Você eleva cada um dos elementozinhos ao quadrado, certo? Então, é a função cosseno ao quadrado, né? Ok? Então, agora basta você abrir o Python, criar esse vetorzinho, 0, 1, 2 e 3, né? E mandar ele calcular a somatória desses elementos aqui ao quadrado, certo? Então, aprenda a fazer isso daí para não perder tempo na nossa avaliação, certo? Então, é importante você saber fazer isso daí de forma rápida lá, usando o Python. Ok, pessoal? Aí, bem, olhando aqui o nosso material, eu vejo que esse valor aqui dá 2,445. Ok? Portanto, esse elemento aqui vai ser 2,445. Massa? Posso apagar esse rapaz aqui para botar o próximo? Ninguém reclamou? Vamos lá. Quem é o próximo rapaz? É o somatório de G0, G1. Então, isso vai ser o somatório. Agora já vou parar com aquela história de botar de I igual a 0 até 3, né? Já entendeu aí, né? Então, aqui vai ser o somatório de cosseno de x vezes E elevado a x. Ou seja, cosseno de 0 vezes E elevado a 0, mais cosseno de 1 vezes E elevado a 1, mais cosseno de 2 é elevado a 2, mais cosseno de 3 é elevado a 3, certo? Lembre-se que esses números aqui, 0, 1, 2 e 3, são esses números aqui, ó, 0, 1, 2 e 3, né? Se aqui fosse 0, 1,7, 2,9, né? Aqui ia ser 0, 1,7, 2,9 e por aí vai. São os x que você está jogando dentro das funções e fazendo essas somatórias. Mais uma vez, olhando aqui o nosso material, ele diz que isso dá menos 20,491. Portanto, esse rapaz aqui é menos 20,49. Veja que esse rapaz é idêntico. G0 vezes G1 é a mesma coisa que G1 vezes G0, né?
Então, tanto faz aqui, né? Cosseno de 0 vezes e elevado a 0, como é elevado a 0 vezes cosseno, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Portanto, menos 20,49 para você também. 45, 49. E, finalmente, fica faltando só o somatório do G1 ao quadrado. Então, o somatório do G1 ao quadrado vai ser E elevado a 0 ao quadrado, mais E elevado a 1 ao quadrado, e assim vai. Se você fizer essas contas, dá 466,42. Portanto, esse rapaz aqui, 466,42. Beleza? Terminamos de montar a nossa matriz azona. Falta o vetorzinho B agora, né? Então, vamos calcular esses dois rapazes aí. O que é que a gente quer aqui? A gente quer somatório de G0 vezes Y. Ou seja, é o cosseno de 0 vezes o Y0, mais cosseno de 1 vezes o Y1, mais cosseno de 2 vezes o Y2, mais cosseno de 3 vezes o Y3. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Está todo mundo compreendendo agora exatamente o que é que significa cada um desses termos? Então, mais uma vez, olhando aqui, y de i vezes os cossenos dá menos 15,6. E como é que fica esse de baixo aqui? Como é que é o G1y? Me digam aí. É elevado a 0, que é o G1, vezes 3,18, né? É elevado a isso vezes isso. É elevado a isso, 1 vezes isso aqui, 3,9, né? E assim vai, né? Beleza? Olhando aqui, isso dá 425,43. Beleza? 419, Rafael. Errei alguma coisa aqui, foi isso? Talvez o material esteja até errado. Se você tiver feito aí, usando algum outro... bem, eu não garanto que os meus valores estão corretos também, né? Mas, se depois alguém confirmar aí com você, né? Sim, pela calculadora. Pela calculadora é mais fácil de errar, né? Então, mais uma vez, né? Quem ainda não sabe, não é o momento exato agora, mas aprenda a fazer isso no Python, porque isso vai economizar bastante tempo, certo? Então, uma vez que você tenha armado o seu sistema, agora é resolver o sistema. Mas, professor, diga lá. no Python precisa digitar essa função? Essa função inicial, y igual a 0? Não. O que você vai fazer no Python é só criar esses dois vetores, aplicar as funções a esses vetores e calcular o somatório, certo? É tão simples quanto isso. Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o Python para a gente fazer um exemplo. Demora 3 anos aqui. Bem, mais uma vez, né? Eu não sou especialista em Python. Se eu for fazendo besteira, vocês vão me avisando aí, né? Quem manjar mais, deixa eu abrir aqui o rapaz para a gente fazer esse exemplo. Professor, você vai fazer os somatórios, né? Com as funções. Isso, Rafael. Exatamente. Usando NumPy, tem um tal de NumPy.sum, que soma a galera, né? Então, minha
minha expectativa é usar esses comandos, né? Usar o NumPy, usar o sum dele, para conseguir calcular esses somatórios aí. É que ainda está abrindo aqui, viu, pessoal? Muita paciência. Pronto, tá aqui o nosso Pythonzão, né? Todo mundo vendo aí? Checar por updates, né? Muito obrigado. Então, vamos lá. Começou. Então, primeira coisa, importar o nosso NumPy, né? Ok? Importado NumPy. Depois, eu vou criar o meu vetor X. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. NumPy.array, né? Então, vou usar o NumPy, NumPy.array, e vou colocar aqui os elementos do meu vetor X. Era 0, 1, 2 e 3, não era isso? O X que a gente queria aqui do nosso exemplo. Criei o meu vetor X e, do mesmo jeito, eu vou criar o meu vetor Y. Aqui vem os números mais chatos, né? 3.18, 3.9, 6,5 e, finalmente, 17.82. Criei o meu vetor Y. O que eu vou fazer agora é usar o comando que é np.sum, certo? E para ele você passa um vetor. Por exemplo, o vetor x, certo? Então, por exemplo, se eu fizer np.sum_x, ele vai somar todos os elementos do meu vetor x. Ele vai somar 0, mais 1, mais 2, mais 3. Ok? Que dá 6, né? Beleza, funciona. O que é que acontece se eu fizer sum de np.cosseno de x? Ele vai calcular o cosseno de cada um dos elementos do meu vetor, né? Então, só lembrando, né? O que é que significa np cosseno de x? É um vetor que tem os cossenos de cada um dos termos do nosso vetor x, certo? Se depois eu faço um sum disso daí, o que eu estou fazendo é a somatória de todos os cossenos, concordam? Beleza? Então, a gente não precisa, em momento nenhum, na nossa matriz do somatório dos cossenos, né? Mas está aí um exemplo, né? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa do somatório do cosseno ao quadrado, né? Então, aqui é que eu vou apanhar, né? Vamos ver se vai funcionar. Se eu botar vezes 2, vamos ver se isso funciona, né? Se ele eleva ao quadrado cada um dos elementos e faz essa soma. Beleza, fez exatamente o que eu queria, não era? Então, veja que aquele primeiro elemento da minha matriz, que era a somatória do cosseno ao quadrado, é simplesmente esse np.sum do np.cosseno do nosso x e cada um deles ao quadrado. Cuidado para não colocar o quadrado aqui dentro, né, pessoal? Está muito claro que não é assim, né? Depois que você calcula o cosseno, é que você faz o quadrado. Beleza. E o somatório do cosseno vezes o exponencial. np. É assim, pessoal? Exponencial do Python. np.esp. Eu não sei não, viu? Né? O que nos resta aqui é, será que esse vezes, ele multiplica o primeiro elemento do primeiro vetor pelo primeiro elemento do segundo? Se eu não me engano, é. No tutorial que a gente fez lá, eu explicava, né? E, portanto, isso aqui, em tese, vai retornar o que a gente quer, que é o menos 20,49. Então, aqui você tem que tomar cuidado, né? Dependendo aí da linguagem, ou até da biblioteca que você está usando, né? Às vezes, esse vezes que você utiliza não é uma multiplicação ponto a ponto. É multiplicação matricial mesmo, né? Linha vezes coluna, né? Que não é o que a gente quer aqui, né? O que a gente quer é o primeiro elemento do primeiro vetor, vezes o primeiro do segundo, e é exatamente isso que esse vezes aí faz. Se a gente botasse o ponto dot, aí é que seria aquela multiplicação matricial e etc e tal, né? E bem, o único que faltou aqui foi o exponencial ao quadrado, né? Então, ESP vezes
2. 4, 66 e 42. Tá? Até o momento aí, todos os valores bateram com o que tinha lá no material. Vamos para... Então, terminamos, pessoal. Vou botar aqui, né? Terminamos essa matriz aqui, né? Essa está pronta. Falta esse vetorzinho aqui, né? Então, lembrando onde é que veio, né? A gente terminou essa primeira matrizona, essa primeira matrizona aí do... Tá, vamos para o nosso vetorzinho B, beleza? Então, o que a gente precisa fazer agora é a somatório do cosseno de x vezes o nosso vetor y, né? Lembrando que o cosseno é NP, do NumPy. Menos 15,45 e o outro é só botar o ESP aqui no lugar, né? 400 e... Opa, então, ó, tá aí, Rafael, tu estava correto. No material está 425. O correto é 419,73. Muito obrigado aí pelo aviso. Deixa eu abrir logo só o bicho aqui para lembrar de mudar depois. Ajuste de curso. Então, todo mundo aprendeu aí... Todo mundo aprendeu aí como usar o Python para fazer esses cálculos, pessoal? Veja que é uma mão na roda, né? Se você for fazer esses cálculos aí na calculadora, você perde um tempo infinitamente maior, né? Nem se compara. Beleza? Deixa eu só mudar logo agora aqui no material para a gente prosseguir. $419,73. 19,734. Pronto, já mudei aqui. Então, vamos embora, pessoal. Então, chegamos ao nosso sistema. Sim, o que eu não mostrei para vocês foi como resolver o sistema também, né? Querem? Já que o miserável está aberto, o Spider, né? Vamos mostrar como é que resolve. Então, uma vez que você tem esses números, o que você vai fazer é criar o seu sistema, certo? Então, você vai criar sua matriz azona, por exemplo, né? Isso vai ser um np.array, né? E aqui você vai colocar os elementos da sua matriz, certo? A gente já viu que o primeiro é 2,445, já viu que o segundo era menos 20,49, e na segunda linha era menos 20,49 e 4,6642. Então, com isso, a gente cria a nossa matrizona A, ok? Beleza? Tá aí ela, né? Do mesmo jeito, vamos criar o nosso vetorzinho B, ok? O vetorzinho B era menos 15,06 e 419,73. Massa? Beleza? Criamos aí o nosso vetorzinho B. Mandar imprimir, imprime aí o vetor coluna, né? Então, lembre-se que um sistema é AX igual a B, né? É assim, né? O que é que acontece se você multiplicar esse sistema pela inversa, né? A elevado a menos 1 em ambos os lados. A menos 1 vezes A dá identidade. Identidade vezes X é o próprio X. E aqui fica a inversa do A vezes B, né? Então, a solução do nosso sistema vai ser a inversa da nossa matriz A vezes o nosso bichinho B, ok? Então, para calcular a inversa da A, np.linearalgebra.inversa, ok?
vezes o produto ponto dot, que é produto matricial, né? Realmente é multiplicação matricial, etc. e tal, vezes o vetorzinho B. Tranquilo, pessoal? Veja que o comando aqui já ficou grande, né? Mas... Ixi, agora que eu só vi aqui o André pedindo a subir um pouquinho aqui, agora já era, né, André? Depois tu pergunta aí o que é que tu quer, só ler agora aqui o chat. Eu estava aberto com o navegador aqui do bicho, o Spider. Então, pessoal, todo mundo entendeu esse comandozão? O que é que a gente está fazendo agora aqui? Simplesmente a inversa do A vezes o B. Então, faz isso e ele dá a solução aí para o nosso sisteminha, certo? 2,18 e 0,99. Massa, pessoal? Beleza? Todo mundo viu aí a facilidade que é resolver o nosso sistema usando aí as fuleiragens do Python? Então, vale a pena, né? Professor, Opa! Vinícius perguntou por que a inversa. Deixa eu mostrar aqui para você, Vinícius. Eu estava aberto no outro aqui. Vamos lá, né? Então, o que a gente quer resolver aqui é A vezes X igual a B, concorda? Como é que a gente isola X aí na nossa matriz, nessa nossa equação? Se o A fosse um número qualquer, era só passar o A dividido para o lado de cá, né? Só que o A não é um número qualquer, é uma matriz, né? Portanto, para poder isolar o X, a gente tem que multiplicar ambos os lados por A menos 1, né? Sacou aí, Vinícius? É só isso daí que a gente está fazendo, né? A gente está resolvendo o nosso sisteminha, né? Então, A menos 1 vezes A, por definição, é identidade, né? Identidade vezes um vetor é o próprio vetor. E você conseguiu isolar, né, o seu X. E pronto, está aqui, ó. O X é igual a menos 1 vezes B, né? Então, isso é um jeito que se resolve sistemas lineares usando linguagem de programação. Lembrando que, para achar essa inversa aqui, não é fácil, né? Para achar essa inversa, é basicamente resolver sistemas lineares. Então, lá dentro da sua linguagem de programação, quando você manda calcular a inversa, o que ele faz é o método de Gauss, basicamente, né? Então, é aqui que está o método de Gauss dele, né? Quando você dá esse inv, ele está achando essa inversa, né? Usando o método de Gauss, multiplica pela B e acha a nossa solução. Beleza, pessoal? Então... Professor, você pode voltar lá no código só para perguntar uma coisa? Posso. Tá aí ele, diga lá. Você pode subir só um pouquinho ali quando você definiu o vetor B e a matriz. Pronto. Aí o senhor só fez chamar, foi? Como é que você fez aí? Você botou o B, sim, aqui, ele né? Array, ele já faz, ele já coloca dentro, né? Não. Isso aqui é porque no semestre passado eu já andei fazendo isso. Então, quando eu chamei no histórico aqui, ele já tinha digitado, né? Ah, tá. Eu achei que você tinha jogado aí, igual, eu já entendi. Assim, não, o Python é inteligente, mas nem tanto. Né? Ele tá certo. Colocar na mão mesmo, né? Tá bom. Era isso que eu queria saber. O bicho era mágico, né? Não, nem tanto, né? Exatamente, Rafael. Então, toda vez que você quer calcular uma identidade, é o escalonamento da vida, né? Que você está fazendo, é o método de Gauss, né? Beleza, pessoal? Então, o que é que a gente obteve no final das contas? A gente obteve essa solução aqui, ó, 2,18 e 0,99. E aí? Então, voltando aqui para o material, para o quadro, sabendo que a gente resolveu o nosso sistema e que a solução foi x igual a 2,18... A zero não. Como é? Não, a zero não. Acho que a ordem é essa, né? Era o A0 deu 2,18 e o A1 deu 0,99, não foi, não? Então, seguindo aqui seguindo o nosso material aqui, né? O código que a gente fez, ele deu a solução nessa ordem, né? Então, isso significa que o A0 é 2,18 e o A1 é 0,99. Ou seja, qual é a função que melhor se ajusta ao nosso conjunto de pontos, pessoal?
E aí, pessoal, finalmente aí, vamos. Seria tipo 2,18 vezes cosseno de x mais 0,9 vezes elevado a x. Perfeito. 2,18 cosseno de x mais, vou arredondar 0,99 por 1, né, para escrever menos, mais elevado a x. Como calcula o erro, professor, desse método? Como é que calcula o erro? Do mesmo jeito que a gente calculou o nosso erro usando lá a nossa reta. Então, vamos descobrir o quão bom é esse nosso ajuste, ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora para descobrir se esse negócio está funcionando bem? O que a gente vai fazer é, a gente vai jogar, né, 2,18 vezes cosseno de 0, mais e elevado a 0. Vamos descobrir quanto é que isso dá. E era para isso dar 3,18, não era? Então, a gente vai subtrair isso de 3,18. 3,18. E vamos elevar isso ao quadrado, porque o método dos mínimos quadrados, né? Então, o erro a gente sempre apresenta na forma quadrática, certo? E a gente vai achar um valor aqui, né? Então, se você fizer, né? Vamos lá de novo, lá para fazer esse exemplozinho lá no Spider, né? Então, se a gente fizer 2,187 vezes np.cosseno de 0 mais, vou botar o 0,99 aqui, né? 0,996 vezes np.esp de 0, que de x. Bem, a de x aqui a gente já está fazendo de todos que tem direito, né? Posso até fazer logo isso, né? Então, aqui ele vai dar um vetor, né? Então, primeiro, quando o x é 0, deu 3,183. Faltou o senhor levar o quadrado, não? Não, aqui a gente não subtraiu ainda não, né? Ah, tá, beleza. Então, lembrando, né? Valeu pela lembrança, mas ainda falta subtrair para depois elevar ao quadrado, né? Então, era para ter dado 3,18, só que deu 3,183, certo? O outro era para dar 3,9, deu 3,88, e assim por diante. O outro era 6,5. Então, o que você pode fazer agora é subtrair isso tudo de x, concordam? Ok? De y. Ok. Era o que era para ter dado. Então, aqui estão todas as diferenças. Então, no primeiro ponto, a gente errou 0,003, no segundo, menos 0,01. Só faltou elevar ao quadrado, né? Para a gente ficar com o valor quadrático do erro, ok? Então, aqui estão os erros quadráticos de cada um deles. E para produzir o erro finalzão, a gente soma essa galera toda, né? Concordam? Não sei aqui se... Tem que botar um parênteses a mais, né? Que é para o np.sum operar depois do quadrado, né? Então, o nosso erro total final foi 0,003. E o que o método dos mínimos quadrados nos garante é que não existe nenhuma outra função que dê um erro menor do que esse. Esse é o menor erro que você vai obter, né? Se você mexer um pouquinho na sua função, se esse 2,18 você transformar para 2,19, o erro piora, né? Se o E elevado a x, né? Você mudar para 1,1 E elevado a x, o erro piora também. E assim por diante. Beleza? Para quem fizer na mão, vale, quem for fazer o mini teste hoje na mão, tá roubado, né? Não termina hoje, né? Mas bem, vamos lá. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Professor? Opa! Pronto, eu entendi boa parte do sistema, só que eu fiquei um pouco confuso, porque eu fui desenvolver essa matriz, mas eu não entendi ainda esse negócio de você desenvolver da função. Eu não entendi esse negócio assim, desse desenvolvimento que você fez do Y0. Você está falando do Python ou está falando da nossa na mão aqui no quadro, né? Qual? Na mão, que a gente foi, desenvolveu, aí resolvendo o sistema e... Eu não sei, eu fiquei confuso depois do somatório. Que a gente Pronto, desenvolveu então na é o matriz. seguinte.
Depois que a gente calculou os somatórios, você só faz substituir esses somatórios nessa matriz. E gera um sistema, né? Uma matriz vezes as incógnitas igual a um vetorzinho, né? Opa. Aí, isso dentro daquele exemplo que a gente estava fazendo do y com seno, como é que ficou, mais ou menos? Ficou aquela matriz, eu já até apaguei aqui, mas ficou assim, né? Era 2,445, aqui menos 20,5, menos 20,5, e aqui 466,4, tudo isso vezes A0, A1, igual, e aqui era menos 15,6, e aqui 419, coisa assim. E pronto, o que a gente quer é resolver esse sistema. Aqui você pode resolver o sistema usando o que você quiser. Se você resolver esse sistema, você chega ao seu vetor solução como sendo 2 e 1, era mais ou menos, né? 2,18, né? E 0,99, e pronto. Terminou o nosso problema. Tudo que eu fiz lá no Python foi para ver se facilitava, né? Se ele confundiu de algum jeito, esqueça por enquanto, né? Joga esse sistema no Wolfram, né? Sei lá onde for, que ele resolve para você. Ou use o método Gauss. Sacou? Tá certo. Beleza? Beleza. Era isso, meu amigo? Era isso. Pronto. Então, tudo que a gente fez foi resolver o sistema. Eu só fiz resolvê-lo usando Python. Só isso, né? Mostrei para vocês, né? Depois você faz devagarinho, volta lá, né? Dá uma olhada. Então, resolvendo, você chega nessa, mais ou menos nessa solução aqui. Beleza? Aí, bem. Então, pessoal, deixa eu só mostrar aqui uma questão. Se você fizer um experimento e coletar 3 pontos, aqui os 3 pontos que você coletou, certo? É o último assunto da prova, Rafael. Tem mais uma aula, né? Então, se você coletar esses 3 pontos, se você quiser descobrir qual é a curva que melhor se ajusta a esses pontos, uma curva livre qualquer, vai ser uma parábola. Concordam que por 3 pontos sempre passa uma parábola? Se você armar o seu sistema, você vai ver que vai gerar um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, certo? Então, você pode achar a parábola que passa exatamente por cima desses 3 pontos e dizer, estufa o peito e diz assim, meu erro foi nulo. Achei uma função que passou exatamente por cima de todos os pontos. Aí a pessoa vai e pergunta, certo, mas o experimento que você fez era o quê? Você mediu o quê em relação ao quê, né? Aí você diz, eu estava medindo a força de uma mola em relação ao deslocamento dessa mola, né? A gente sabe que isso aí é uma relação linear, concordam? Lembrando lá, né, do primeiro grau. Portanto, você deveria ter achado qual é a reta que melhor se ajusta a esses pontos, porque esse desvio aqui foi erro das suas medições, ok? Ou a mola não estava perfeita, né? Não era 100% elástica, e por aí vai. Mas, ao fazer esse ajuste de segundo grau, passar exatamente por cima, ao achar o sistema com 3 equações e 3 incógnitas, você está se enganando, digamos assim, né? Essa equação em vermelho não prevê, de forma alguma, o funcionamento, né, a força da nossa mola, certo? Quem vai tentar minimizar os erros que você obteve nas suas medições e achar o melhor compromisso é a sua reta em azul. Inclusive, se você começar a achar mais pontos, homem, você mediu só 3 vezes, começa mais, homem. Então, você mede de novo, e você vai fazendo uma série de medições, você vai ver que a sua reta vai tentar eliminar os seus erros e achar a solução que melhor se adequa, né? E não se engane, nesse exemplo aqui, com zilhões de pontos, você poderia, mais uma vez, ter, então, eu vou achar o polinômio do 25º grau, que passa por cima de todo mundo, e o erro é 0, e não tem nada a ver com a mola, né? Então, vejam que você saber qual é o modelo do seu sistema, qual é o formato da função do seu sistema, é muito importante e você tem que respeitar. É isso que elimina os erros que você está produzindo. Beleza? Aí, bem, a gente viu aqui o ajuste linear genérico. Ele funciona para todo e qualquer tipo de ajuste. O que a gente viu de reta, tem uns que eles chamam de regressão polinomial. Regressão polinomial nada mais é do que achar um polinômio que melhor se ajuste ao seu conjunto de pontos. Então, se você vai achar um polinômio do 2º grau, o seu G0 vai ser 1,
o seu G1 vai ser X e o seu G2 vai ser X2. Querem que eu desenvolva isso aqui melhor ou todo mundo consegue enxergar isso aqui, olhando para esse slide? Se você quer achar a função do tipo A0 mais A1x mais A2x2, quem está junto do A0 é o G01, quem está junto do A1 é o G1x, e quem está junto do A2 é o G2, que é x2. Concordam? Beleza, pessoal? Então, a gente pode deduzir da mesma forma a nossa matrizona. Então, aqui vai ser somatório de G0 ao quadrado, somatório de G0, ficou muito pequeno, né? G0, G1, somatório de G0, G2. E assim vai, né? Somatório de G1, G0, G1 ao quadrado, e assim vai. Mas bem, a gente já viu que G0 é 1, G1 é x e G2 é x ao quadrado. Vamos ver como é que fica a nossa matriz? Quanto é que é somatório de 1 ao quadrado? Isso aqui é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, n vezes. Quanto é que dá esse somatório? Quanto é 1 mais 1 mais 1 mais 1? Vai dar o valor de n aí, 3, né? N, né? Então, aqui é n, onde esse n é o número de pontos. Somatório de G0 vezes G1. G0 é 1, G1 é x. Somatório de x, né? Somatório de G0 vezes G2. G0 continua sendo 1, G2 é x ao quadrado, somatório de x ao quadrado. G1, G0 repete esse, né? A mesma coisa. Então, aqui vai ficar nosso x ao quadrado do mesmo jeito. Somatório de G1 ao quadrado. G1 é x. Portanto, somatório de x ao quadrado. E, finalmente, do lado de cá ia aparecer somatório de G1, G2, né? G1, G2. X vezes x ao quadrado, que dá... Só esse primeiro, né? Somatório de x, não? Eita, tem razão. Eu fiz besteira. Esse termo aqui é igual a esse, né? Então, é esse que desce para cá. Aqui é x, né? Muito obrigado, Cátia. Finalmente, esse daqui é igual a... Vamos lá, né? Aqui seria somatório de G2 vezes G0. G2 é x ao quadrado, G0 é 1, então aqui é somatório de x ao quadrado. Aqui vai ficar somatório de x ao quadrado vezes x, x ao cubo, e finalmente somatório de x ao quadrado, que é x à quarta. Vejam o jeitão aí, né, da nossa matriz. N, x, x2, x, x2, x3, x2, x3, x4, e assim vai. Então, é muito comum você ver esse tipo de matriz nos materiais, certo? Então, isso aqui serve para toda e qualquer função polinomial, né? Se o nosso polinômio tivesse mais, né, é um polinômio do terceiro grau, era só você aumentar aqui, né? Aqui ia ficar somatório de x ao cubo, somatório de x à quarta, somatório de x à quinta, e por aí vai, né? Então, é simples de você armar isso daí. Mas veja que isso vem do nosso ajuste linear genérico do mesmo jeito. Ok? É exatamente a mesma coisa, né, que a gente está fazendo. Então, a galera diz assim, existe o ajuste linear, a regressão linear, que é uma reta, existe o polinomial e existe o genérico. São 3 tipos que a gente tem que decorar. Todos são genéricos, concordam? Então, com o genérico, sabendo só o genérico, você consegue deduzir esse formatozinho do polinomial. Inclusive, se você prestar atenção só nisso daqui, é a reta, né? Lembram da aula passada? Era n, x, x e x2. Isso aqui é a reta. Botou mais um, virou a parábola, ao quadrado. Botou mais outro, vai virar do terceiro grau. E assim por diante. Beleza, pessoal? E os valores de y, professor, como é que entra nessa equação? E aí, como é que fica o lado de lá, os y? Então, professor, mas Oi. até agora eu estou vendo similaridades com o método genérico, mas o que essa diferencia da regressão? Essa regressão... O que eu estou querendo dizer é que não existe similaridade, não. É que é um método genérico, né? Uhum. Isso aqui é um método genérico.
Só que as funções g são funções de forma que a gente gere um polinômio. Fica com esse jeitão. Então, dependendo do material que você olha, ele vai dar só essa fórmula aqui para você e dizer que isso aqui é o ajuste polinomial. É o genérico. O que eu estou querendo dizer é que não precisa decorar qual é o ajuste de uma reta, qual é o ajuste de uma parábola. É simplesmente saber como é que você faz o genérico. O genérico serve para qualquer coisa. É o que eu estou querendo dizer com esse exemplo aqui. Então, aqui vai ficar G0, Y, G1, Y e G2, Y. Ou seja, somatório de Y, que é Y vezes 1, somatório de XY, que é X vezes Y, e somatório de X2, Y. Beleza? Então, o vetorzinho B fica com esse jeitão aí, né? Está aqui no material. Tá aí como é que fica, né? Aqui é o número de pontos, somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de x, x ao quadrado, x ao cubo, e assim vai, né? Lá de cá, y, xy, x2y, e assim vai. Beleza, pessoal? Então, não tem nada de excepcional, né? Repito aqui, se você for estudar MMQ, estude o MMQ genérico. Pronto. Ele basta para você fazer todo e qualquer tipo de ajuste. Por reta. Muita gente aprende da reta e acabou-se. E não aprende mais nenhum outro, né? Aí dança, né? Certo? Vou não, André. A gente não cobra, no mini teste a gente não cobra erro, não. Aí bem, pessoal, antes da gente passar aqui para o nosso mini teste, deixa eu só falar a respeito de uma curiosidade que surge com o nosso ajuste linear genérico. Então, é o seguinte. Deixa eu mostrar tudo aqui primeiro no quadro, depois a gente passa lá para o material. Exatamente, Thales. A gente vai pedir, no caso, A0 e A1, né? Se você quiser chamá-los de A e B, tudo bem, né? Então, pessoal, só relembrando, eu queria achar uma função, por exemplo, né, do tipo A0 vezes G0 de x mais A1 vezes G1 de x, que melhor se ajustasse a um determinado conjunto de pontos. Beleza? Então, tão simples quanto isso. A gente já viu que a gente pode tentar resolver isso armando um sistema. Então, a gente viu que a gente pode tentar fazer assim, né? A0 vezes G0 aplicado ao primeiro ponto, x0, mais A1 vezes G1 aplicado ao primeiro ponto, x0. Isso deveria dar y0, né? Do mesmo jeito, A0, G0 de x1, mais A1 vezes G1 de x1, isso deveria dar y1. E assim vai. A gente vai ter tantas equações quanto o número de pontos que a gente tem aqui na nossa função. Concordam? Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, a gente viu que isso aqui é um sistema que tem mais equações do que incógnitas. Concordam? Então, ele vai ter aqui N equações, né? Se você considerar que isso aqui tem N pontos, certo? E a gente tem, nesse caso aqui, só duas incógnitas, né? Então, ele é um sistema N por 2, ok? O que é que acontece se você pegar... Deixa eu representar esse sistema no seu formato matricial. Vai ficar G0 de x0, G1 de x0, G0 de x1, G1 de x1, G0 de x2, G1 de x2, e assim vai, né? Tudo isso vezes A0 e A1, igual a... E aqui ficam os nossos y, né? Y0, Y1, Y2, e assim vai.
Até aqui tudo beleza, pessoal? Entenderam o que, é que a gente está tentando fazer aqui? É resolver do jeito que a gente sabe que não dá certo, né? Que fica o tal do sistema sobredeterminado. Diga lá, meu filho, alguma pergunta? Não, só confirmando, sim. Pronto. Então, o que eu vou pedir para a gente observar agora é o seguinte. O que é que acontece se você chamar essa matrizona aqui de X e você fizer X transposto vezes X? Então, sabendo que essa matriz aqui é X, o que é que acontece se você fizer X transposto vezes X? Vamos representar essa matriz transposta aqui. A primeira linha vai virar, a primeira coluna vai virar a primeira linha, né? Então, vai ficar aqui G0 de X0, G0 de X1, G0 de X2, e por aí vai, né? A segunda coluna vai virar a segunda linha, que é G1, né? G1 de X0, G1 de X1, G1 de X2, e assim vai. Tudo isso vezes a própria matriz. Está aqui ela, né? Não vou representar ela aqui não, ok? Deixa ela aqui mesmo, né? Então, vezes X, né? Então, isso aqui tudo foi o X transposto vezes o X. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Deixa eu chamar mais fácil aqui para nós. E aí? Linha vezes coluna, né? Então, essa linha vezes essa coluna. O que é que você está fazendo? G0 de X0 vezes G0 de X0. Esse é o somatório do G0 ao quadrado. Pronto, já chegou, né? Então, veja, se alguém não enxergou ainda, né? G0 em X0 vezes G0 em X0. Isso é G0 em X0 ao quadrado, mais G0 de X1 vezes G0 de X1, mais G0 de X2 vezes G0, ou seja, G0 de X0 ao quadrado, mais G0 de X1 ao quadrado, mais G0 de X2 ao quadrado. Isso é um somatório de G0 ao quadrado. Se você fizer essa linha vezes essa outra coluna, você está multiplicando G0 por G1. Isso vai dar o somatório de G0, G1. Então, reconhecendo essa matriz que está ficando agora aqui, do lado de cá, aqui vai ficar somatório de G1, G0, e aqui somatório de G1 ao quadrado. Vejam que isso aqui é exatamente o formato do MMQ que a gente deduziu, né? Concordam? Portanto, um jeito muito simples de você fazer essas contas aqui é você gerar essa matriz X, usar o Python para fazer a transposta, usar o Python para fazer a multiplicação e o final que for gerado é a sua matrizona que gera o sistema lá que resolve o nosso problema do método dos mínimos quadrados. Sacaram aí, pessoal? Então, é muito comum você ver implementações do método MMQ com esse jeitão. Então, se você quer resolver o sistema x vezes a igual a y, e esse sistema ele é sobredeterminado, é só você fazer x transposto vezes x vezes a igual a x transposto vezes y, por y funciona do mesmo jeito. Resolve esse sistema aqui, esse sistema agora vai ser um sistema quadrado, e o que você está fazendo é usando MMQ. É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês antes da gente partir para o nosso mini-teste. Então, esse daqui, experimentem, né? Façam lá no Python, né? Se você for ver a implementação dos métodos MMQ, né? Os algoritmos, você vê que alguns usam esse formato aí, ok? Então, com isso, você consegue entender como armar o seu método de mínimos quadrados, tendo menos trabalho, né? Então, ao invés de fazer um monte de for, né? Sair percorrendo, ou usar aqueles comandos que a gente viu lá, né? Do sum, não sei o que lá, a gente pode usar direto isso. Exatamente, Rafael. E se você olhar, né, a gente até tinha essa dedução aqui na nossa disciplina, né, usando álgebra linear, né, que a gente queria que o erro fosse ortogonal à nossa solução, etc. e tal, mas a gente acabou tirando porque ficava muito grande, né? Mas, se você for lá em álgebra linear, ele deduz o método dos mínimos quadrados, né, de forma diferente do que a gente fez aqui usando o cálculo. Ele usa essa noção de erro ortogonal, projeção ortogonal, não sei o que lá.
e ele faz usando exatamente esse esquema aí, né?